O filme do robô é socialista, mano. Robôs, a crítica ao capitalismo da Blue Sky. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir a todos que a gente fizesse um segundinho de silêncio pela falecida Blue Sky, que não só foi vendida pro rato do capeta, como foi fechada logo em seguida. Já deu. A Disney é muito Zé Ruela, né, mano? A Disney, ela chega lá e fala: ei, rapaziada, vocês não querem me vender esse estudo aí, não? A galera, não, nós vende. Aí ela compra e fecha. A bicha é ruim. A bicha é ruim, bicho. A Blue Sky, como a maioria aqui já sabe, foi um dos estúdios de animação mais influentes da nossa geração. E quando eu falo nossa geração, eu tô me referindo a você. Ele nem fizer Boku no Pico, mentira. Você que nasceu entre 99 e, sei lá, 2005. E se tu é mais 98, novo do hein? que isso, parabéns. Eu nasci em 98. Você é um bebê. Era do Gelo. Rio, Nasci em 98. Era do Gelo 2, Rio 2, Era do Gelo 3, Dr. Soul e o Mundo dos Ken, Era do Gelo 4, e você entendeu. Piadas à parte, Três filmes. O resto é tudo continuação. foram filmes que marcaram muito a minha Tropia pequeno. infância, e não só a minha infância, com a de muitas pessoas que eu conheço. Um dos jogos favoritos de um dos meus amigos, né, o Andy, era o jogo da Era do Gelo 2. Eita, e isso porra. diz muita coisa sobre a franquia. Eu nunca o negócio joguei o é jogo. que dentro desse estúdio Eu tem um gostava filme do Gelo, o filme era específico muito bom. que na época eu não conseguia entender tão bem, deve ter sido por isso que eu não me Robôs. importei tanto, mas que revendo atualmente eu consigo perceber que tinha algo pra dizer. Um filme que por um lado tinha um bom conjunto de piadinhas pra todas Esse as filme é legal, crianças esse filme é poderem se legal. divertir, e por Esse outro filme é usava legal. dos robôs para criticar o sistema capitalista que há anos utilizava de práticas predatórias como a gentrificação, com um discurso progressista que não só aumenta a desigualdade social, como marginaliza boa parte da nossa população. Justo. Não é justo, né? Eu entendi. Mas eu gosto das piadinhas. Robôs é um filme bom. Robôs é um filme da era de ouro das animações 3D. E também é uma crítica anticapitalista. Doideira, né? É doideira. É por isso que eu amo Blue Sky. Porque eles não fazem sentido nenhum. Robôs, uma propaganda Antes da gente anticapitalista. continuar, eu sei que alguns de vocês aí adorariam criar conteúdo, fazer vídeos, mas, sabe, se sentem perdidos e não fazem muita ideia de como mexer em programa algum. Eu Aí, era ó. assim, né? Ninguém nasce sabendo. É isso. Alguns programas são realmente É muito chatos e difícil. complexos de se aprender, mas Ai, não o porra. nosso patrocinador desse vídeo. Ai, porra. Filmora. Wonder Você conhece. Share. Um editor de vídeos conhecido pela sua facilidade e simplicidade de fazer tudo. Seja colocar efeitos e filtros de forma completamente automática, até mesmo legendar um vídeo sem ter que escrever uma palavra. Sério, eu uso isso até hoje. O negócio é Filmora Muito foda. 12. Nova Muito versão foda. e, acima de tudo, novas funcionalidades também. Por exemplo, AI Copywriting. Esse aqui é muito massa, principalmente quando a gente tá tendo um problema justamente no início de qualquer vídeo, que é o roteiro. Às vezes você até sabe o que você Poxa, quer, ele mas escreve pra você não você? sabe exatamente como falar sobre aquilo. Aqui, por exemplo, eu pedi pro Filmora me dar um guia de um roteiro pra um Caralho. vídeo sobre Zelda. E aí ele me deu tópico por tópico para que eu pudesse ir falando sobre cada aspecto do jogo Aí, sem ó. me perder. É realmente bem complexo, tá ligado? Foi desde introdução Legal. e personagens principais, até música, som e conclusão. Aí, e sempre ó. qualquer coisa, sabe? O negócio aqui é bem completa. Aqui Essa a gente pessoa também bonita. tem outra funcionalidade muito bacana com inteligência artificial, chamada Retrato Remover o de IA, fundo? que consegue criar aquele efeito de fundo verde sem necessariamente você precisar de um fundo verde. Legal. E só quem já quis comprar um chroma key sabe. Essas lonas verdes são desnecessariamente caro. caras. E o tempo todo Eu já quis. a gente vê TikToks e filtros de Instagram que conseguem separar a gente do fundo. Por que não fazer isso no PC também? E com uma boa iluminação, praticamente fica perfeito. Sabe, quebra um galho e ainda te economiza umas boas centenas de reais. Além de deixar o seu vídeo extremamente mais dinâmico, diga-se de passagem. E se a minha palavra pra você não for bastante, tu pode baixar e testar de graça, e ver se vale a pena ou não pra você. Enfim, os links do Filmora estão todos aí na descrição e no comentário fixado também. Então, se tu tá pensando em turbinar sua Porra, a maioria desses bichos aí que é de graça. É prêmio, não é? Você vai baixar de grátis, mas não vai ter acesso a essas coisas prêmio, não é? Se criação de eu não me engano, é um bagulho assim. conteúdo e precisa de facilidade, Filmora é o ideal. Robôs é uma história bem fácil de entender. E o pessoal da Blue Sky se garantiu disso, dando ao universo do filme todas as bases e convenções que nós humanos temos. Claro que tentando encaixar tudo isso em uma sociedade robótica. Então, eles também têm filhos, mas eles se Beora montam Baby, eles como montam. objetos. Os filhos também crescem, mas Coisa só se forem horrível. feitos upgrades. E eles envelhecem e adoecem. Mas por Com causa do upgrades? envelhecimento das peças que eles Ah, instalaram. tá. E não, sei lá, por causa da divisão celular. Depois de um tempo, as peças de cada cidadão são paradas de serem fabricadas. Assim como Vixe. celulares ou qualquer coisa tecnológica. E é assim que o filme lida com a morte de um robô. O negócio é, o cara que liderava toda a fabricação de peças dos robôs É o era bundão, esse né? grandão aí.
como a gente chama em grande português, soldador. o grande soldador. O grande soldador é mostrado durante todo o filme como uma ótima pessoa. Ele apoia a diversidade e luta para construir uma nação meritocrática, na qual não discrimina nenhum robô pelas suas peças e nem pelas suas condições. Tanto que o lema que ele mesmo criou e acaba se tornando um mantra pessoal pro nosso protagonista é literalmente: não importa se um robô é feito de peças novas, velhas ou sobressalentes, você pode brilhar, não importa do que você seja feito. Bonito. Enfatizando aquela meritocracia que eu falei ali atrás. O negócio é, assim como aquela propaganda que a gente vê em Wall-E, falando sobre como a vida no Cruzeiro Estelar é foda e é muito incrível e todo mundo gosta, e no final é a mais pura mentira, aqui em Robots é a mesma coisa. O grande soldador, ao longo do tempo, perde a sua força dentro da grande corporação de Robot City, e os novos executivos tomam conta do lugar. E é com peça Parece, nova, sei né? lá, um bocado de versões alternativas do Tron dos Vingadores. Todo esse papo meritocrático e antidiscriminatório cai por terra. O novo gerente quer implantar algo bem menos inclusivo e mais fácil de ser comercializado. Afinal, criar peças únicas para cada robô da face da Terra era muito caro e não lucrava tanto. Então ele tem a ideia de criar apenas dois moldes. Específicas. Um molde feminino e um molde masculino. Ambos idênticos, com pequeníssimas mudanças no formato. Todos os robôs do mundo seriam iguais. Ou melhor, todos os robôs do mundo que pudessem pagar por essas peças, já que, além de tudo, elas pareciam ser extremamente caras. É nesse momento que vários problemas aparecem. Aí, ó. Olha os problemas aí. O corpo dos robôs nesse filme não serve só como corpo enquanto físico, e sim como boa parte da personalidade de cada um. O robô engraçadão e enérgico é todo esguio e desengonçado. As suas peças são magras e bastante contorcíveis, além dele ser vermelho, ou seja, a cor da energia, da velocidade, da paixão e da raiva. Que da hora. Justamente o que ele é, um robô explosivo em todos os sentimentos. Né? Já o robô mais calmo é o grandão, que tem a sua cor verde e a sua lataria bem grande para significar que ele é o protetor do grupo, além de ele ser o cara da paz, e a cor verde evocar justamente esse sentimento, calmaria, plenitude, paz. A mais nova é a robô amarela. E adivinha? Amarelo significa leveza, juventude, criatividade e alegria. Até mesmo por isso que a faixa do Michelangelo das Tartarugas Ninja é laranja/amarela. E ele é o mais bobão de todos. Ele é. O corpo dela também é bem elástico e ela usa disso várias vezes no filme, criando uma individualidade muito bacana. Ela é minha personagem favorita. Eu achei muito foda o fato fato dela ser a única que usa aparelhos dentários. Justamente pra evocar esse sentimento de adolescência, porque ela é uma adolescente. E olha que eu nem sabia que o robô tinha dente. O ponto é que ao padronizar a estética de cada um e fazer todo mundo ser exatamente a mesma lataria cinza sem graça alguma, pra esse mundo dessa galera, você não tá só encaixando os robôs num padrão de beleza, você tá literalmente mudando e distorcendo a personalidade deles. E isso é muito problemático. E eu acho que se já parece muito ruim a imposição de um padrão pelas grandes empresas estéticas aqui no mundo real, imagina pra eles. Pô, pra eles é o fim do mundo. O segundo problema é a questão socioeconômica da coisa. A partir do momento que você obriga todo mundo a só poder escolher entre A ou B, e essas duas opções são 30 vezes mais caras do que tudo que você sempre pagou durante a sua vida inteira, você literalmente vai criar morte em cadeia de milhares de pessoas por causa da exclusão socioeconômica de uma parte da população inteira. E o nome que as pessoas dão pra esse tipo de destruição sistemática é genocídio. Esses executivos novos literalmente estariam sendo genocidas com mais da metade da população do mundo de robots. Ou você é exatamente da cor que eu quero e como eu quero, com as peças que eu quero, ou você não serve. Ou você é inferior. Olha que mesmo sendo um filme bobinho pra criança, bem sério se você para pra pensar. Ainda mais quando a gente lembra dos esforços dos roteiristas de criar uma sociedade robótica extremamente baseada na nossa. É doido pensar nisso. E o terceiro problema é o problema populacional da coisa. Porque pensa comigo, a empresa, ela quer lucrar acima de tudo. Sim. Quanto mais pessoas, mais lucro. Então todo aquele papo das peças um dia pararem de serem fabricadas vai acabar também. Porque é só eles continuarem lançando upgrades e mais upgrades. E é o que acontece, tá ligado? A gente compra os celulares e depois, um exemplo disso aí pode ser o PlayStation. Chega um PlayStation 3 ali, o 4, compra o 4. É porque lançou o 5 já, né? Vamos dizer que é o 5. Você compra o 5. Aí você tem acesso a uma caralhada de jogo. Só que lança o PlayStation 6. Você começa a lançar jogos exclusivos pro PlayStation 6. Isso aconteceu com o PS3. Porque o PS3 lançou, o PS4 lançou. Todos os jogos lançados pro PS4 também tinham pro PS3. Mas chegou num momento que tinha jogo que não ia pegar no PS3. Então rodava só no PS4. E nisso encerraram os jogos de PS3. E hoje em dia só é feito jogos de PS4. Então,
Só tem jogo de PS4 e PS5 sendo feito ultimamente. Pra quem tem a plataforma PS3, ele precisa comprar o PS4 pra poder aproveitar, tá ligado? Ou o PS5. Aí que já é caro pra caralho. Que toda a galera que tem condição de comprar, vai comprar. E quem é que tem condição de comprar? Ou você compra um computador que roda tudo e Os ricos, justamente a parcela privilegiada de Robot City. E o problema é quando o sistema cria a possibilidade de upgrades infinitos. Isso quer dizer, na linguagem do filme, que os robôs que tiverem dinheiro suficiente vão ser imortais. Ou seja, a morte vai deixar de ser algo natural para todos e vai se tornar um fardo das pessoas menos afortunadas. Você só morre se você não tiver dinheiro. Você só morre se você não tiver, entre aspas, conseguido vencer. E vai morrer só os pobres. E eu nem entro em outras questões mais profundas, como exterminar toda a galera mais pobre pode afetar absurdamente em toda a questão econômica da coisa. Afinal, olha o tanto de gente trabalhando no subsolo da cidade para fazer as peças existirem. E, literalmente, para fazer Robot City continuar funcionando. Se toda essa galera morrer porque eles não tiverem dinheiro pra comprar novas peças, quem é que vai fabricar as novas peças? Os ricos? Tá ligado? Eu acho que não. E nessa sociedade em específico, eles nem têm essa desculpa que a gente tem de vamos inventar robôs. Eles são os robôs, porra. Eles já são mão de obra. Robôs já. Enfim, muitas pessoas consideram robots muito mais do que uma crítica anticapitalista, e sim uma propaganda comunista. Afinal, a forma que o Rodney e todos seus amigos encontram de vencer o sistema capitalista e predatório do filme é com a revolta dos trabalhadores. Tanto que esse é, em teoria, literalmente o plot do filme. Uma briga final entre os chefes e os trabalhadores. Operários. E quando os trabalhadores finalmente ganham, o Tron do Paraguai e a sua equipe são mandados embora e o grande soldador volta como essa figura onírica e perfeita que vai colocar ordem em tudo. Aí eles têm um número musical, porque, sei lá, todo filme dos anos 2000 e o grande soldador é um merda, né? Eu não lembro não desse filme, não. Acaba. Yay, capitalismo é ruim e viva os trabalhadores. Não, mas não é bem assim. Tem algo errado nisso aí. Claro, tem uma crítica anticapitalista bem poderosa em robôs, isso é um fato, pô. Eles nem disfarçaram isso. Agora, falar que essa crítica também é comunista... Eu já ia falar isso aí, tá ligado? Eu não achei que trata tanto do comunismo, é mais trabalhadores querendo reivindicar pro seu direito, mano. Acho que dá pra analisar um pouco melhor essa coisa aí. Eu não vou mentir que as cenas finais de Robots me incomodam um pouco. Porque, lembra da frase que eu falei? Uma briga final entre os chefes e os trabalhadores? Então... isso é mentira. Na real, é uma briga entre os trabalhadores contra os próprios trabalhadores. É literalmente uns 5 minutos dos nossos protagonistas espancando toda a galera explorada do subsolo. É porque ele tá lutando contra a galera que tava lá trabalhando. E depois que todo mundo é derrotado, a pessoa que volta ao poder é o grande soldador. E todos aqueles robôs que foram derrotados, eles não são reensinados, os protagonistas não chamam eles e, sei lá, nem criam alianças. Só fica o cadáver de todo mundo ali, tipo, foda-se, matamos todo mundo. Troca, e é né? Isso, ganhamos. Yeah. E só por foi mais uma empático, troca bonito e o good guy que o grande soldador pareça, ele ainda é um capitalista. Ele nunca lutou pelo fim da desigualdade social. Ele, no máximo, não piorava as coisas. Mas vender peças de menos qualidade por um preço menor ainda não é a solução. A solução seria garantir que todos os cidadãos de Robot City pudessem ter peças novas e de qualidade, coisa que ele nunca fez. Tanto que as cenas iniciais do filme são dos pais do Rodney o tempo todo falando que eles não têm dinheiro para dar novas peças pro filho, porque o grande soldador nunca se importou muito com esse lado. E claro que na verdade o grande soldador em si não é nem um personagem, convenhamos. Ele existe só para dizer de alguma forma que há esperança. Ele é, como a gente fala na jornada do herói, a motivação do herói para vencer os obstáculos. Ele é o menos pior, a maior função do grande soldador é literalmente motivar o Rodney. Assim como ele motivou na infância, assim como ele decepcionou na... É a nossa política hoje em dia também, pô. A gente tenta botar no menos pior. Sendo que os dois... sempre os que estão lá são os piores, pelo visto, tá ligado? Mas as pessoas são ignorantes e tendem a votar por fanatismo. E nisso, tendem a escolher o menos pior. Por exemplo, o Bolsonaro entrou em 2018 porque a galera queria tirar o PT. O PT já tá aí faz tempo. E tá muito ruim. Aí Bolsonaro entrou, foi muito ruim. O que a galera fez? Botou o PT de novo. É foda, tá ligado? Na fase adulta, e assim como ele reconquistou as suas forças depois de perceber a merda que tava fazendo. Se você parar pra pensar, o grande soldador em si
não faz nada. No máximo ele é pego pelo vilão e tem que ser resgatado. Mas assim, eu acho que as críticas de robots são bem válidas. E é engraçado porque elas são muito exploráveis. Ao mesmo tempo que eu posso enxergar essa questão da uniformização dos robôs como um grande problema no quesito pessoal de personalidade, outras pessoas podem encaixar essas críticas nas suas próprias vivências. Um vídeo que eu achei muito foda que falava sobre isso é esse da Draw Opinion Dump, que se chama Como Robôs de 2005 rejeitava gênero e capitalismo, onde ela explica muito bem sobre como essa uniformização poderia matar completamente a identidade de gênero de uma pessoa e como o filme inúmeras vezes luta contra isso. É uma forma muito legal e criativa de se enxergar um filme que provavelmente nem fez isso de propósito. Eu vou estar deixando o link na descrição aí dela, porque é realmente um vídeo muito bacana. Quando eu falo que é uma crítica que às vezes nem foi feita de propósito, é porque a crítica original era muito mais focada apenas na gentrificação. E os próprios criadores falam isso. A gentrificação é um processo de transformação de paisagens urbanas. Sabe aquela coisa de destruir construções antigas e não muito lucrativas, e em um lugar construir grandes vilagens e condomínios extensos? Sim. O que esteticamente costuma deixar os bairros e cidades mais genéricos e feios, e economicamente sempre eleva o custo da moradia daquela região, porque acontece o efeito de inflação da especulação imobiliária. Onde se todas as casas antigamente tinham um custo de aluguel de, sei lá, R$2.400 por mês, aí botam e aí chega uma shopping, empreiteira, constrói um condomínio de luxo e cobra R$5.000 por cada aluguel, toda a região ao redor vai ser valorizada, porque novas pessoas vão chegar, novos comércios, mais dinheiro vai rodar por ali, e as casas antigas vão acabar passando a custar mais também. E aí que as pessoas que não têm dinheiro para acompanhar esse progresso, entre aspas, são literalmente expulsas, e vão ficando cada vez mais sem opção de onde viver. E é por isso que a gente vê vídeos como aquele do Orochi, onde um lugar minúsculo parecendo uma cela de prisão em São Paulo custa caro pra caralho. E o sonho de ter uma casa própria parece cada vez mais distante, porque os preços dos imóveis estão muito inflados. Nesse caso, o processo de gentrificação era no corpo dos robôs, e não necessariamente nas suas casas, mas ainda assim a crítica é válida. E não só válida, como extremamente atual. Robôs é um filme de 18 anos atrás, e a mensagem não só se permaneceu sólida, como mais importante do que nunca. Robôs não é uma masterpiece das animações, mas definitivamente se torna algo único, não por criticar grandes corporações e o nosso sistema. Outros filmes já fizeram isso várias e várias vezes, parece que estúdios de animação adoram criticar o capitalismo, mas diferente de todos esses, ele se destaca pela forma extremamente direta e muito vasta para outras interpretações. Sabe, tipo, o Wall-E também critica tudo isso, mas ele é muito mais linear, você não pode absorver e abstrair outras interpretações mais maluquinhas e mais fora da caixa. Você consegue assimilar, né? Aqui é outro nível, sabe? É um filme muito direto. E eu achei isso muito foda. De verdade. Da hora. Conclusão, ainda não acabou. Bom vídeo, bom Sabe vídeo. o que eu disse que a Blue Sky não fazia sentido nenhum lá no início? Antes de começar toda essa parte dos robôs? Então, não foi só pra fazer uma frase de efeito bonitinha, não. Por mais que tenha ficado legal, vai. Foi porque eu acho muito engraçado a ideia da crítica anticapitalista ter passado e sido aprovada pelo produtor executivo deles na época. E pra quem não sabe, é o produtor executivo que mexe com toda a questão financeira de um projeto. É ele que elabora as estratégias do filme todo, é ele que presta todas as contas, é ele que vê se dá ou não pra liberar mais verba. E no final, é o produtor executivo que também limita as contas pro teto não estourar a todo momento. O negócio é que o produtor executivo de robôs é um grande querido nosso. E vocês provavelmente já devem imaginar quem é. Chris Melendadri. Chris, esse que criou a franquia mais preguiçosa da face da Terra e me fez ter conteúdo por mais alguns meses aqui. O cara simplesmente odeia aqui nesse canal. Eu tô quase aceitando que eu sou É o da Illumination, né? Nesse cara, sério. É tipo uma relação tóxica de amor e ódio. Só pode. Só pode. Esse cara sempre acaba voltando. Mas olha que interessante, como diz na Wiki, ele até produziu as coisas, mas ele não tava lá muito impressionado e entusiasmado com a ideia dessa animação, não. Me diz, Chris. Por que será? O maior hater do Chris é a Utopia, fi. Simplesmente. Eu julgo? Nunca. Mas é isso. Tamo junto.